Perfeito. Bom, antes de iniciar a falar um pouquinho da minha história, né, eu só gostaria de fazer menção de que na cidade de Foz do Iguaçu nós temos mais duas professoras travestis, tá? Que são da rede estadual, que é a professora Milena Branco, que foi a primeira, sim, primeira professora travesti da nossa cidade, que levou a bandeira, que propagou as questões das travestis na educação. E atualmente nós temos também a professora Clariane, que é professora de biologia também da rede estadual. Realmente eu sou a primeira professora travesti concursada no município de Foz do Iguaçu, primeira e única, né? Espero que seja a primeira de muitas, porque nós temos que tomarmos os nossos espaços, assim como as pessoas cisgêneros têm esse direito, nós também temos esse direito de estarmos conquistando um espaço social, tanto no mercado de trabalho como na área da educação. Bom, a minha história, eu nasci na cidade de Cascavel, mas fui criada aqui em Foz do Iguaçu desde os meus 2 anos de idade. Nasci num lar evangélico, meus pais eram evangélicos, né? Fui criado dentro de todos os dogmas religiosos, e a minha infância, apesar de tudo, foi uma infância feliz, né? Eu tive uma mãe maravilhosa, um pai muito gentil e bondoso, mas claro que desde a infância as pessoas percebiam que eu tinha um aspecto que fugia do que aquilo que a sociedade julga natural, que seria a heteronormatividade, e sim, sempre fui motivo de chacota na escola, por colegas, por não estar dentro daquilo que as pessoas julgavam ser normal, vamos assim dizer. Vim de uma família humilde, desde muito cedo eu comecei a trabalhar, como cabeleireira a partir dos meus 11 para os 12 anos de idade, né? E fui seguindo estudando até decidi fazer o magistério, né? Que na época a única escola em Foz do Iguaçu que ofertava o curso de magistério, acredito que até hoje seja, é o Colégio Estadual Barão do Rio Branco. Naquela época, para se conseguir uma vaga nesse colégio era extremamente difícil, era extremamente concorrido. Recordo que a minha mãe teve que dormir na fila para poder conseguir uma vaga na escola, para eu adentrar fazer o magistério, porque eu já tinha essa ambição e esse desejo de me tornar professora. Bom, na época, professor, né? Até porque naquela época, que eu não sou tão novinha, eu já sou uma senhora, digamos assim, quase que idosa, não existia tantas nomenclaturas, né, como o LGBTI que é mais. Lá naquela época, desculpe a expressão, não quero parecer grosseira, tudo era viado, né? Se englobava tudo num saco só e colocava dentro daquela sacola e por ali ficava. Né? Eram os mais conhecidos, eram os gays, as lésbicas e os travecos, que era assim que eles se referiam às nossas pessoas como mulheres transexuais e travestis. E ali eu comecei a fazer o magistério. No último ano em que eu estava cursando o 4º ano do magistério, eu iniciei a fazer voluntariado na PAI, que é a Escola Melvin Jones, e um trabalho voluntário para conhecer também, porque eu me interessei muito na época em trabalhar com pessoas portadoras de deficiência, né, que até naquela época se usava ainda a nomenclatura pessoas portadoras de necessidades especiais, né? E no final do ano eu entreguei um currículo, né? No final do ano não, mais ou menos na metade do ano eu entreguei um currículo para a diretora naquela época, que era a diretora Aldeísa, né, que inclusive esteve até alguns dias atrás ainda à frente à direção da PAI, e no final do ano houve a oportunidade de uma contratação.
Nesse período também eu iniciei a faculdade de História na Uniamérica, na época, né? Mas não concluí. Mas foi uma faculdade de extrema importância para o meu autodescobrimento e principalmente com a questão da minha sexualidade, né? Comecei a assistir algumas aulas de antropologia, eu tinha um professor lá que na época, posteriormente, tive a oportunidade de reencontrá-lo quando eu concluí a faculdade de pedagogia, ele se tornou meu orientador de TCC, o professor Alex, né? Ele é antropólogo, e ele sempre cutucava em alguns aspectos sobre as questões da homossexualidade, das lutas, que nós deveríamos lutar, e aquilo começou a mexer muito comigo, né? Eu frequentava uma igreja evangélica, mantinha um padrão de homem hétero, né? Apesar de nunca ter me relacionado com mulher, né? Nunca tive esse interesse. Olha, para ser sincera para ti, nunca dei um beijo numa mulher, a não ser assim por brincadeira, um selinho, mas assim, nunca tive essa atração por mulher, né? E a forma das aulas desse professor mexiam muito comigo. E eu comecei a analisar de uma forma diferente, comecei a ter contato com pessoas da minha idade que não eram do ciclo religioso ao qual eu frequentava, e aquilo começou a me instigar a me autodescobrir. Tive contato com um outro menino gay, que até então nós somos até hoje grandes amigos. Atualmente ele mora na cidade de Santa Catarina, mas nós temos contato até os dias de hoje, o André. E ali eu fui me descobrindo com a ajuda dele, conversando com ele, até o ponto que eu tomei coragem de contar para minha família que eu era, na época, né, como eu disse para ti, não havia essa separação de gêneros e nomenclaturas, que eu era homossexual. Para minha mãe foi um choque naquele momento, quando eu revelei para ela. Nós tivemos algumas desavenças, inclusive de ficarmos alguns meses sem conversar em função dessa minha revelação. Mas o mais interessante foi a aceitação que o meu pai teve comigo. O meu pai, eu recordo como se fosse hoje, ele entrou dentro do meu quarto e falou assim: não importa o que você seja, você sempre vai ser meu filho. E aquilo assim me tocou, porque normalmente o homem ele é mais renitente com a questão da homossexualidade, da transexualidade. Só que o engraçado é que eu não me sentia gay, eu não me sentia homossexual, eu me olhava no espelho, eu me via uma mulher. Desde criança, desde assim dos meus recordos, das minhas lembranças mais antigas, eu me lembro que eu sempre me via uma menina, eu tinha esse desejo de ser uma menina. E com isso eu comecei a me envolver com outras pessoas, conhecer pessoas do meio LGBT, a frequentar discotecas, e tive alguns amigos meus que nós ficamos muito amigos e que resolveram ir embora para a Espanha. E eles sabiam de todos os conflitos que eu passava dentro da minha casa, porque o período da aceitação da minha mãe foi bem difícil. Então, assim, nós passamos por momentos de bastante conturbação por falta de aceitação e compreensão da parte dela. Logo, ela descobriu que eu, na época, eu usava aquela expressão, eu me montava escondida dela, né? Pegava roupa emprestada de uma professora, inclusive que até provavelmente ela esteja vendo, a professora Sandra, que foi minha professora no curso de pedagogia. Então, ela me emprestava roupa para eu me vestir, né? E ela descobriu isso, então assim foi se tornando bastante cansativa a nossa relação. E junto com isso, por mais que ela não quisesse, porque eu sabia que era um mecanismo de defesa que ela tinha, ela acabava me maltratando.
E aquilo foi me cansando, foi me magoando. Eu tinha o desejo de me tornar uma mulher travesti, né? Eu comecei por conta própria a me hormonizar, né? Eu tive indicação de hormônios de algumas outras travestis aqui da cidade. Falava, toma isso. Eu ia lá, comprava e tomava. E com isso começaram umas mudanças corporais, né? Começou a aparecer, cresceu o peitinho, a barba começou a diminuir, o rosto começou a ficar mais feminino, né? Por mais que eu tenha traços, né, biológicos da forma que eu nasci, mas o tratamento hormonal ele causa uma transformação de pele, que a pele fica mais suave, os traços ficam mais femininos, né? Cresce uma bochechinha aqui, cresce um peitinho ali, o quadril já começa a se desenvolver, que é o que nós buscamos, né? É um corpo feminino, um corpo mais próximo às questões da mulher cisgênero, né? Até porque nós somos mulheres, nós nascemos mulheres, não é como as pessoas falam, é uma opção, não. Né? Não amanhece o dia, hoje eu vou virar travesti, eu quero sentir na pele o que é passar por preconceito, ser humilhado, ser chamado de traveco, e por aí vai, tantos adjetivos que nos são dados de forma despreciativa com a nossa pessoa, né? E daí, nesse momento, você chegou aí para a Espanha, né? Sim, fui para a Espanha, né? Fui morar na Espanha, trabalhei como cabeleireira, trabalhei como telefonista, não tenho vergonha de dizer, sabe, exerci prostituição, né? Porque é o que sobra para a grande maioria das travestis, por uma exclusão social, seja aqui ou em qualquer parte do mundo. Para nós conquistarmos um espaço é a base de muitas lutas e sacrifícios.